Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente começar mais um episódio de Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Você aí já sabe, mas o que custa eu te lembrar de novo, né? O Endcast nasceu pra falar sobre felicidade. Quem é feliz sem cuidar do que mais importa, que é a saúde, me diz? Então a gente resolveu trazer pro Endcast um quadro de saúde e ninguém melhor para falar sobre saúde do que quem estudou para isso, né? Quem se preparou para isso. Temos aqui a honra, o prazer de ter conosco a doutora Ana Laura Ferreira. Tudo bem, doutora? Bem, e vocês? Bem também. Pronto aí para mais um episódio que promete, hein? Pra fechar o ano. É isso aí. E doutor Bruno Fujihara, tudo bem, Doc? Tudo certo. Vamos falar de um assunto que você gosta mais ou menos hoje? Só um pouquinho, mas vamos lá. Então temos a honra aqui de ter a doutora Ana Laura Ferreira e o doutor Bruno Fujihara para falar com propriedade sobre assuntos que envolvem a sua saúde, medicamentos, cuidados, né, estilo de vida, enfim, tudo que beneficia uma vida mais saudável. E de vez em quando vocês já sabem, né, a gente tem o prazer, a alegria de ter convidados especiais aqui. Hoje, mais um dia especial para nós, com a presença do Dr. Eduardo Rached. Seja bem-vindo de novo, doutor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui entre vocês. A honra é toda nossa. No episódio anterior, quem já assistiu, né, já acompanhou uma aula aí, né, com o Dr. Eduardo Rached. A gente resolveu te segurar mais um pouquinho aqui, vai né? ser um prazer. Para aprender muito mais contigo, doutor. E o assunto que eu brinquei, né, que o Bruno quase não gosta, porque é o dia a dia, né, do doutor Bruno. Falar sobre atletas e aqueles que são pseudo-atletas, né, que acham que são, né, atletas, que querem ter um corpo escultural, né, e meter o shape, né, como fala na gíria, né, hoje em dia. É muito comum as pessoas buscarem alternativas, né? Vamos começar assim, né? Buscarem alternativas para agilizar esse processo, né, doutor? E acabam buscando aí hormônios, anabolizantes, enfim, é uma vasta lista de opções que existe hoje, né? Sem dúvida, né? Então, aí recai também no mesmo problema que a gente estava comentando no episódio anterior, que seria as medicações sem uma procedência, né, confiável. E aí a gente acaba ficando refém do uso aí de medicações que não são, às vezes, aquilo que tá descrito no rótulo. Então, isso, às vezes, acaba por dificultar a minha vida, porque é um paciente que, muitas das vezes, ele não vai deixar de usar. Fala, isso aí pode te fazer mal. Tudo bem, vou usar mesmo assim. Então, a gente tem que amparar esse paciente. A gente não pode largar esse paciente. Se vira aí, eu falei para você não usar, você está usando, o problema é seu. Então, assim, a gente tem que dar um cuidado, né? Tem que fazer o acompanhamento desse paciente, que é o que eu chamo de controle de danos, né? Porque eu sei que ele vai fazer, aí pelo menos a gente dá uma orientada. Eu acho que está exagerando na dose desse aqui, tal, esse aqui, tá fazendo efeito? Não, então para que você está usando? Né? Então a gente tem que dar umas orientadas. Então a gente acaba usando algumas medicações. Usando não, mas orientando assim, o paciente a utilizar algumas medicações de uma forma menos danosa, tá? O problema é que isso daí pode causar alguns problemas sistêmicos. E aí, entre os efeitos mais comuns, aí, o órgão que mais é afetado é o coração. E aí, uma vez ele, né, pessoal? Mais uma vez o meu coração. Por isso, a gente chamou aí o doutor Eduardo Rached para dar um salve aí pra gente. Um reforço, né, no time. Muito obrigado pela parte que me toca aí. E vai dar o que falar aqui, né, Quando pessoal? chega para você, doutor, assim, né, o Dr. Bruno fez o que pôde, né, orientou a não utilizar, mas é comum chegar o paciente para você que já causou algum problema? Com certeza. André, eu costumo falar que normalmente o paciente, quando usa o esteroide anabolizante em excesso, quando dá uma complicação, ele não vai no prescritor normalmente, ele vai nos colaterais aqui, dentre eles no cardiologista. Então, tem sido cada vez mais frequente a gente pegar esses efeitos colaterais no que se diz respeito a coração, né? E eu acho que, até para contextualizar para o pessoal que assiste vocês, existe uma diferença muito grande
Uma coisa é reposição hormonal, gente, né? Quem aqui não ouve falar, a Ana manja muito isso. Reposição hormonal numa mulher no climatério, na menopausa, né? Ou quando o paciente tem uma deficiência por um tumor no testículo, que ele teve uma cachumba, uma parotidite que desceu pro testículo, alterou a sua produção de hormônio, ou ele teve um tumor no testículo, teve que retirar esse testículo. Tumor de hipófise. Tumor de traumas, né? Tumor de hipófise, né, Ana? Aí esse paciente que tem uma deficiência verdadeira de hormônio, dosada, André, você vai fazer a reposição. Mas não é assim sobre isso só que a gente está falando. A gente está falando aqui do uso excessivo, para fim o quê? Estético. De resultado e de estético. É aí que o paciente muitas vezes vai cair lá no consultório e vamos explorar isso aqui, quais são as situações e como que ele chega lá no meu consultório. Normalmente nada bem, né, pessoal? Verdade. Não. Que toda medicação a gente tem sempre o uso, o mau uso e o abuso, tá? E o problema é que vai sempre chegar ali para dar problema é o mau uso e o abuso. Quando está só usando sob prescrição, a tendência é não causar esse tipo de dano. né? Usando de uma forma mais controlada, mais comedida, costuma ser mais tranquilo. Vamos trazer para mim, aqui que estou aqui representando o público leigo. O que é normalmente utilizado, assim? O que eu posso ter de benefícios? Eu resolvi que agora eu vou meter o shape em 2026. O que eu poderia pensar, né? Eu estou frequentando academia, a galera começou a falar em testosterona, por exemplo. Algo nesse sentido, assim. O que é mais comum a galera pensar em usar? Uma linguagem popular, né? Na linguagem popular, o pessoal utiliza o nome comercial, então eu vou usar o nome comercial. O que mais comum chega para mim, estou usando o Deca e Dura. Tá? É o combo mais comum. Jargão. É o combo mais comum, que são duas medicações, é uma combinação. É o Decadurabolin junto com a Durateston, tá? A Durateston seria o Sustanon e o Decadurabolin é a Nandrolona, tá? Aí o que acontece? São duas medicações que... uma é a testosterona e a Nandrolona, ela vai... não é uma testosterona, mas ela é um parente da testosterona, é muito parecido. E a função da testosterona é aumentar a regeneração muscular para o paciente que ele tem aí uma vontade de utilizar para fins estéticos. Então, ela vai melhorar a parte de síntese proteica, né? Então, ele vai facilitar o músculo regenerar mais rápido. Então, quando que o paciente deveria usar isso? Quando a testosterona fisiológica não é compatível para o treino que a pessoa está fazendo. Ela está fazendo um treino muito além do que a capacidade normal dela aguenta e precisaria de um adicional. Então, a pessoa acaba utilizando essas medicações nessas condições. Só que tem que entender que uma coisa é o atleta, que essas medicações ficaram populares com os atletas de fisiculturismo. Só que atleta de fisiculturismo, eles já treinam há muito tempo, já tem uma quantidade muito grande de massa muscular e eles vão querer copiar o tratamento de quem? Do atleta. Mas não só quer copiar o que eles conseguem copiar, porque eles não querem copiar o tipo de treino, né? o tanto que eles treinam, a disciplina da alimentação e, às vezes, a parte de não beber, fazer tudo que o atleta faz de verdade. Mas o que ele consegue fazer? Usar o remédio. E mesmo o atleta que é disciplinado com a alimentação, com o nível de treino, ele vai ter consequência. É importante a gente falar isso. A consequência vem. O abuso sempre vai dar problema. Vai vir, né? Não, isso desculpa, às vezes eu fui explicando uma parte e esqueci de colocar essa outra parte que é super importante. Então, vai dar problema, mas cedo ou mais tarde, a conta chega se você estiver abusando do remédio. Mas se você estiver utilizando em doses controladas, isso daí tende a ser menor, né? Tende a ser mais comedido, tá? E a outra medicação que eu tinha falado, que era a Nandrolona, ela é mais para ganhos de força, né? O paciente ele tende a ficar mais forte, então ele potencializa o treino, tá? Então, a combinação seria de um paciente que ele sabe treinar, ele treina muito bem, ele chega com um músculo bem próximo da falha e aí ele vai ter uma regeneração muscular maior. Porém, isso daí ele vai sobrecarregar várias coisas com o abuso da medicação. E o órgão que mais sofre, de novo, o coração. Mais uma vez. Aí, eu gostaria de perguntar, assim como
se eu não soubesse nada, mas a questão do... E aí, coração? Como é que eu vou saber se o coração tá ruim? Tem algum exame para eu detectar isso precocemente? Muito boa pergunta, Bruno. Então, se a gente tiver, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que a testosterona faz no coração, né? Antes de saber o exame, vou explicar para o pessoal de maneira bem simplista. Gente, a gente fala que a testosterona, ela é um hormônio anabólico. O que é isso? Ela constrói, como o Bruno falou. Ela constrói a proteína do músculo, ela dá hipertrofia no músculo, que é o músculo esquelético que a gente chama. Mas a gente tem que lembrar que o coração é um músculo, né, André? Ele é especializado, ele é especial, mas é um músculo. Então, no coração, o que seria o efeito da testosterona e o excesso dela? Hipertrofia do coração. A hipertrofia do coração que a testosterona em excesso causa, pessoal, não é uma hipertrofia boazinha. Atleta, maratonista, pessoal que faz bike, ele tem uma hipertrofia do coração. Chama coração de atleta, é uma adaptação positiva para dar conta do recado. Agora, o que a testosterona faz, André, é uma hipertrofia doente. Esse músculo do coração cresce desordenado. A fibra do coração tudo estressado. Morre músculo, faz cicatriz nesse músculo. Então, é um crescimento desordenado, sem estrutura. Então, esse aumento, essa hipertrofia que a testosterona causa no coração, é o que no futuro vai dilatar esse coração e pode causar em alguns pacientes a tal insuficiência cardíaca. Falta de ar, inchaço no corpo. Isso aí a gente não consegue fazer mais nada, né? Consegue fazer suas atividades mínimas do dia a dia. Às vezes até pentear o cabelo, escovar o dente, ele não consegue, porque esse músculo dilatou, ele não deu conta desse aumento dessa hipertrofia. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, nas artérias do coração e do corpo inteiro. A testosterona faz o quê? Faz com que acelera o processo de deposição de gordura nas artérias. Então, o que ela faz? Ela abaixa aquele colesterol bom, né, no HDL, que é o faxineiro, que limpa as artérias, e aumenta o ruim, que é o sujão, que vai sujar. Então, acelera essa aterosclerose, que a gente chama que é o processo de endurecimento dos vasos, aumentando o risco do quê? De angina e de infarto. Então, são essas principais consequências, né? E só para pincelar aqui, ela faz a nossa medula óssea produzir mais o quê? Células, né, Bruno? Inclusive as células vermelhas, hemácias, que a gente fala aí da anemia, que é a falta delas. Então, o sangue do paciente que usa testosterona em excesso, ele fica mais viscoso, mais grosso. Então, junta tudo isso, gente, é uma bomba atômica, né? E aí vai cair no coração e a gente tem uns exames para tentar detectar isso precocemente antes de um infarto, de um óbito, né? Só para contextualizar aqui, o sangue vai ficar mais viscoso, mais... Ele fica mais grosso, que a população entende assim, ele flui mais devagar. E o coração está mais sobrecarregado com mais dificuldade de fazer relaxar, o que ele tem que fazer. Que é a função de bomba, André. E ainda, você tem mais colesterol circulando, colesterol ruim, né, Ana? Então, a gente vai sobrecarregando o coração em todas as partes dele. O encanamento, que são as artérias, e a estrutura, que é tipo a alvenaria do coração, que é o músculo e as válvulas. Então, você sobrecarrega o coração em todos os níveis. E dá pra gente saber, o Bruno me perguntou dos exames, talvez eu acho interessante a gente falar isso, mas é mais ou menos nesse sentido aí. Caramba, é um combo, né? É uma bomba atômica, gente. E aproveito para falar aqui da minha área, né, da reposição hormonal, que ainda assim não é a maior dose, né? É a dose mais segura para o paciente. Fisiológica, né? Que não vai sobrecarregar esses parâmetros. Sim. Porque ainda que às vezes eu esteja dentro do fisiológico, aquele paciente pode não comportar aquela dose e vai sobrecarregar. Então, eu sempre, quando eu vou fazer uma reposição hormonal, eu tenho que checar todos esses parâmetros, né? E não só a meta segura de testosterona, mas a meta segura de testosterona que não sobrecarrega a função hepática, função renal, hematócrito, né? Que é a viscosidade do sangue, perfil do colesterol, né, PSA da próstata, tudo isso eu tenho que checar de parâmetro. Então, a dose adequada envolve muitos fatores, até mesmo na reposição fisiológica. Perfeito. E chegando nos exames... Então, isso que eu falo. A gente estava discutindo aqui até off, assim, pessoal, da gravação. Não adianta, André,
a gente se posicionar, eu pelo menos falar, eu sou contra, absolutamente contra ao uso com fim estético e para performance, assim, né? Sim. Mesmo o atleta, a gente vê que atleta, a vida útil até do coração não é essas coisas também, né? Mas pagar um preço. Paga-se um preço. Então, primeira coisa, eu não vou afastar esse paciente do meu consultório, assim como o Bruno. Então, eu vim aqui falar que testosterona faz mal em excesso, é a mesma coisa falar que cigarro faz mal. E o pessoal continua fumando. Exatamente. Né? Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Não passa a mão na cabeça, Ana. Eu passo a minha posição, documento a minha posição em prontuário, mas eu estou trazendo esse paciente perto de mim. Então, o que eu posso fazer de exame? Aquele exame que todo mundo faz na primeira consulta, que é o eletro, André, simples, né? Indolor, já dá para ver se esse coração estiver aumentando. O eletro fica desse tamanho, as ondas. Então, me dá uma dica, né? A Ana sempre capricha nos exames laboratoriais. Aquele tal hemograma, né? Que vê quantas células você tem de defesa, plaqueta e as células vermelhas. Então, você vê esse índice tal, hematócrito, para ver quão grosso, quão viscoso está o sangue. Outro exame. Perfil de colesterol, que eu mencionei anteriormente que altera o colesterol. Então, outro exame, perfil de colesterol. E eu poderia citar vários exames de sangue aqui. Para ver, no entanto, o músculo, gente, o melhor exame é o ecocardiograma, ultrassom do coração, né? E o Bruno está explorando isso muito, né, Ana? Sim. Ele está querendo roubar um pouquinho da minha especialidade aqui. Ele tá muito entusiasta com o ecocardiograma, viu, André? Eu acho que eu tenho um concorrente aqui para solicitar o exame, viu? Eu solicito, mas eu encaminho. Não, eu tô brincando. Então, o eco, eu acho que o Bruno tem experiência nisso também, a Ana. Mas o ecocardiograma, gente, é o exame, acho que padrão ouro, para ver a ressonância cardíaca também, mas é mais difícil acesso. O eco, a gente tem aqui em Franca ótimos médicos que fazem esse exame. Então, o eco, eu não sou ecocardiografista, solicito, tenho meus médicos de preferência, que eu confio mais, é aquele ultrassom do coração, André. Exame indolor, tipo ultrassom de abdômen ou de gestante, para ver o quê? Tamanho do músculo, as válvulas, se tem aquele tal sopro, dilatação do coração. E esse eco, eu consigo ver o grau desse aumento que a testosterona ou seus derivados podem produzir. Tá tendo a tal hipertrofia no coração? Esse aumento parece ser bonzinho, adaptativo ao exercício? Não, é tudo desordenado. Então, o eco me dá uma ótima noção. E existe um tipo de eco que chama eco strain, que é um eco. É o mesmo tipo de eco, mas o ecocardiografista, Ana e Bruno, ele é mais assertivo. Ele vai fazer uma conta, tipo usar um software para fazer uma conta, André, para ver o nível de estresse na fibra do coração. Olha o nível que a gente chegou. Mais detalhado. Antes do coração hipertrofiar, eu consigo ver, alguns anos antes, se a fibra já está, do músculo cardíaco já está se arranjando. Então, é o tal ecocardiograma com strain. O strain do ventrículo esquerdo, principalmente. Então, eu consigo ver isso. Até para falar para o Bruno ou para a Ana. Gente, não dilatou ainda, não hipertrofiou, mas vai dar ruim. Brincando assim, o futuro vai estar desarranjando. Então, esse exame eu tenho pedido para os pacientes que usam a testosterona, seja até como a Ana falou, na reposição, que é trazer para o nível daquela faixa normal ali da referência fisiológica, ou para o paciente que vai usar em nível suprafisiológico, muito acima do normal. Então, eu tenho lançado mão para ver músculo do ecocardiograma, muito interessante. E, só para não estender muito, para ver as artérias, né? Que eu falei que tem mais chance de obstrução das artérias do coração. A gente começa com teste de esteira, pode fazer o eco com a esteira, eco-stress, pode fazer a cintilografia, tomografia. Então, eu queria dar uma atenção especial para o ecocardiograma com esse cálculo de strain. E é interessante como ele surgiu, né, Bruno? A gente usa ele hoje para pacientes usuários de hormônio, né, de esteroides anabolizantes, mas ele surgiu para a gente tratar pacientes oncológicos, né, pacientes com câncer. Porque o quimioterápico também pode fazer mal. Então é interessante. Nasceu por uma finalidade, é muito usado na oncologia e hoje a gente tenta trazer para o esporte para tentar minimizar riscos, não é, Bruno? Que a gente já pede esse exame para a gente ver que a fibra já está muito... O tecido já começou a ficar fibroso, ele deixou de ser tão elástico. É evidente que essa função do coração vai cair. Então a gente fala, se você quiser dar um jeito aí, não ficar com uma insuficiência cardíaca verdadeira,
é agora, porque você vai ter que decidir se você vai parar o uso agora ou reduzir drasticamente, porque do jeito que está, logo menos já está perdendo função. Que uma coisa é a insuficiência cardíaca com aí acho que é melhor eu pedir para o cardiologista explicar melhor. Explica as diferenças da insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca, André, para falar bastante para quem ouve a gente aqui e assiste, é uma dilatação do coração. É uma falha do coração exercer para o que ele nasceu, que é a função de bomba. Né? Então, nosso coração tem que receber o sangue dos pulmões e mandar para frente. Se esse coração tiver judiado, tiver morrido o músculo, por exemplo, um infarto, ou dilatado por causa de um hormônio, ou uma quimioterapia, ou doença de Chagas aqui na nossa região, a gente vai começar a perder a função desse coração de bomba. Então, tem 2 tipos de insuficiência cardíaca. Aquela que eu não consigo mandar o sangue do coração para fora, que é quando a fração de contração está reduzida, ou um outro tipo que a gente vê em usuários de esteroides anabolizantes, que é que o coração é tão forte, André, tão musculoso, que ele não consegue relaxar. Então, ele não consegue acomodar o sangue para mandar para frente. São 2 tipos de insuficiência cardíaca e, sem causar pânico aqui, mas dando a informação para vocês. Insuficiência cardíaca, qualquer um desses tipos, gente, é mais grave que câncer. Não é um câncer do coração, não é. Mas é mais grave que câncer e isso que a gente tem que alertar. E se chegar no grau de insuficiência cardíaca, como o Bruno bem alertou, muitas vezes, André, é irreversível. A gente só trata as consequências. Temos excelentes tratamentos, medicamentos para isso. Mas aí, às vezes, mesmo com a parada do uso, pode minimizar, mas às vezes nunca mais esse coração recupera o tamanho, André. É dramático, né, Ana? Dramático. E eu deixo o alerta aqui também, que já também é o meu perfil de atendimento e que precisa fazer esse acompanhamento cardiovascular, né? E é a terapia transgênero. Né? Então, terapia transgênero, que a gente faz doses suprafisiológicas ali, né? Para a pessoa com o respaldo, tá dentro do protocolo, né? E cabe também alertar, porque muitos não associam que tem que ter, porque eu não estou usando para anabolizar. Né? Eu estou fazendo uma terapia transgênero, então logo eu não devo me preocupar com o coração. Não, devo, porque até na terapia fisiológica de reposição hormonal eu devo. Então tem que ter esse acompanhamento. Eu falo que a endócrina a gente não trabalha sozinho, né? A gente trabalha junto com várias especialidades. Eu acho interessante a gente falar isso, né? Como que a pessoa fala, né? Você está usando um hormônio, André, mas está na dose lá que você pega na referência do laboratório, como que pode ser ruim, né? Deletério? Gente, é o mesmo exemplo, por exemplo, da insulina. É um ótimo remédio para o diabético. É perfeito, mas se você usar a dose incorreta, né, você tem risco de hipoglicemia e ter efeito colateral. Então, não é porque é o remédio certo. Dependendo da dose, pode matar. O que a Ana falou, individualizar. Sim. Né? Então, isso é muito interessante a gente falar para o paciente. E acho que também cabe aqui a gente fazer uma ressalva, né? Também não estou querendo fazer terrorismo e... acho que tá tudo bem, né? A pessoa buscar aquilo que faz bem para ela, né? Eu quero ter um shape bombadão, beleza. Mas acho que cabe também a gente falar que o quanto isso vai ajudar, né, Bruno? Porque às vezes a pessoa pensa que o simples fato de tomar uma injeção vai transformar ela no Ramondino. Né? O espinafre do Popeye. Entregando aqui meia idade. Então, isso aí a gente omite, né? Essa informação aí. Mas não é simples assim, né? O quanto todos esses riscos vão beneficiar o paciente, né? É tão diferente assim para um paciente, para uma pessoa, né, que não é atleta, ela vai se beneficiar até que ponto disso? Então, vamos lá. Aí depende muito do desejo do paciente. Por quê? Tem paciente que da mesma forma, falar, não deveria fazer o uso de tal medicamento, fazer procedimento desnecessário. Beleza, e aí, silicone é necessário? A mulher ia morrer se não tivesse colocado silicone? Então, é uma questão de autoestima. Se a pessoa não se sente confiante, às vezes com um corpo muito magro, por que não melhorar um pouquinho? Porque às vezes a pessoa pode se sentir melhor. E às vezes a gente trabalha um pouco e já tem um efeito que a pessoa já... agora eu me sinto muito melhor. Eu tenho bastante paciente que começou o tratamento aí comigo e depois já saiu, voltou, mas assim, aí passa a acompanhar mesmo só para
às vezes manter, verificar a saúde, ver como é que está a situação. Então, eu penso que tem casos aí que a gente não pode simplesmente falar é assim, pronto, acabou. Então, Mas eu acho legal você explicar que é a cereja do bolo, que a gente já até falou muito aqui, Sim. né? Aí lembrando que para o paciente conseguir um resultado de hipertrofia, tá? Primeira coisa que ele tem que fazer é o básico bem feito, que é o treino bem feito e a dieta bem feita. E dormir bem, isso também é fundamental. Quantos já buscam em primeiro hormônio? Fiz a matrícula ontem na academia e vou atrás do hormônio. É o caminho mais fácil, né? Aparentemente. Aparentemente, mas não faz sentido. Não faz sentido, né? Porque no primeiro ano de musculação de um homem, é esperado que ele vá ganhar em torno de 10 quilos de massa muscular, alguém que nunca treinou. Tá? A pessoa tende a ganhar 10 quilos de massa muscular. 10 quilos é pouco? Não. Então é muita coisa. Então assim, nossa, precisa de hormônio? Não, às vezes começa a treinar. Porque às vezes a pessoa começa a treinar e descobre que, fica legal. Não precisa, era isso que eu queria. Assim, não precisava de botar um hormônio logo de cara. Porque aí depois chega no segundo ano, aí você é esperado que tenha metade do ganho, né? 5 quilos de massa muscular. Que também não é pouco. Não é pouco, né? Então, mas às vezes a pessoa já fica satisfeita com aquilo. Aí, a partir do terceiro ano, 2,5 kg. Aí, dali para frente, realmente aí uma quantidade de músculo já é bem menor, tá? Aí, o que acontece? Tem gente que, chegou aí, que a gente fala que é o limite fisiológico, depois de 5 anos de treino, que aí já não ganha quase nada mesmo. Aí, não me sinto satisfeito. Mas aí a pessoa em 5 anos, com certeza ela já aprendeu a treinar, já aprendeu a comer. E aí sim compensa, porque um pouquinho só de hormônio que dá, já tem um efeito legal. Tá? Não precisa chegar aí botar doses muito grandes. Então, assim, nesse aspecto é muito bacana. E o problema é que o pessoal vai querer copiar fisiculturista. O fisiculturista, ele vai lá, ele usa lá muito mais hormônio porque ele tem muito mais massa muscular e ele usa esses músculos muito mais do que uma pessoa comum. Então, o consumo dele é muito grande. Então, quase não tem colateral. Porque ele realmente vai utilizar aquele hormônio. Aí o pessoal lá que não sabe, nunca treinou, não tem nem massa muscular direito, vai querer usar o hormônio e às vezes o que acontece? Tem aquele hormônio lá com aquela gordura visceral. O hormônio não, o músculo com aquela gordura. E aí os próprios receptores que ele tem não conseguem ligar direito nos receptores de hormônio. Aí é só risco. Eu costumo brincar assim, de uma maneira mais leiga possível, porque eu não estudei para isso, né? Deixar bem claro, mas é igual você colocar uma gasolina de avião no teu carro 1.0. Não vai fazer uma grande diferença, assim, né? É basicamente isso. Não eu acho muito. Que é importante, porque aí você pega, geralmente, o pessoal que tá mais, assim, apto porque começa a academia e assiste muita coisa e já vai. Já aconteceu o paciente chegar, tá no consultório do Bruno meu, achando que eu vou prescrever aquilo ali, né? E falando assim, porque eu comecei a treinar semana passada e o paciente obeso, tá? Com vários hábitos errados ali, com vários problemas metabólicos ali, com a síndrome metabólica aí. E aí eu quero saber o que eu posso tomar, né? Cara, água. Primeiro você tem que aprender. Faz a lição de casa. Vamos começar a engatinhar direito, né? Então, assim, vamos começar a trabalhar sono, hidratação, alimentação, rotina de exercício, né? E até questão, eu falo de suplementação, tá? De whey, creatina, que a gente até falou que vamos começar da alimentação, vamos começar do beabá, do elementar, do fundamento, de estilo de vida, do pilar, da base bem feita, né? E a partir daí, se de repente optar por esse caminho, eu também sou totalmente contra, mas né, é o que o Eduardo tá falando, a pessoa vai querer usar e ela vai usar, né? E aí, quer dizer, você ver o mínimo, né? Porque é o mínimo, porque é a cereja do bolo. Agora a pessoa tá comendo mal, tá com obesidade, aquilo ali só vai trazer prejuízo para ela. E só vai sobrecarregar o organismo dela. Inclusive, como é um hormônio anabólico, vai aumentar até a fome dela. E ela já come mal, né? Então, aí engorda. O que vai trazer de vantagem para ela? Zero vantagens, né? E todas as desvantagens, riscos, né? Sim. Perfeito. Doutor, mas vamos pensar também, né? A coisa já aconteceu. A pessoa não assistiu o Busca o Balde. Não assistiu o nosso podcast. E aí ela, enfim, já usou os hormônios, está preocupada agora. O caminho é buscar uma consulta. Com certeza. Acho que, André, o paciente vai ter que fazer a consulta, né, cardiológica.
A gente não faz todos esses exames para todos os pacientes. A gente não tem receita de bolo. A gente individualiza o exame e vê. Por exemplo, o paciente está com colesterol elevado, né? Eu vou tratar o colesterol de acordo com a necessidade. Nutricionista, atividade física mais aeróbica e os medicamentos necessários para aquele paciente. O sangue está mais grosso, o vaso está mais rígido. Eu vou ver a pressão arterial, que muitas vezes eleva. Eu não mencionei anteriormente, cabe aqui mencionar. Eu vou fazer aquele exame de mapa de 24 horas para ver como é que está a pressão do paciente e, se necessário, eu vou medicar. Aí também, André, eu vou usar, por exemplo, um remédio de pressão que me proporcione algumas coisas. Um remédio que, ao mesmo tempo que abaixa a pressão, proteja o músculo cardíaco. E é outra coisa que o Bruno também sempre bate o martelo. Então, eu vou, dentro do meu arsenal de remédio de pressão, que é enorme, não são poucos, eu vou escolher um medicamento que abaixe a pressão e, por exemplo, proteja, não totalmente, mas minimize a ação do hormônio no coração. Outra coisa, o paciente já está com a obstrução nas artérias. Precisa ser submetido a um cateterismo, cirurgia de revascularização, ponte safena, colocação de stent. Vou encaminhar o paciente para fazer isso. Contraindicar o uso depois do hormônio, dar o anticoagulante, remédio para proteger a pressão arterial. E, naquele caso da insuficiência cardíaca, a gente primeiro tem que diminuir ou cessar, vamos dizer assim, a exposição ao fator agressor. No caso, o hormônio. Aí, gente, nada é admissível, né? Parar o uso, mesma coisa. O que a gente releva muito, às vezes, André, é que, por exemplo, a gente só fala de esteroide anabolizante, né? Mas o álcool é uma droga lícita, comercializada a rodo no Brasil. E tem a insuficiência cardíaca alcoólica. Como é que a gente trata? Para a exposição ao álcool. E aí tem os remédios. São vários medicamentos para tentar desinchar esse coração. Então, em cada consulta, a gente vai vendo qual a necessidade e demanda do paciente. Todos os pacientes que usam vão ter problema cardiovascular? Não, né? Todos os pacientes que fumam, por exemplo, têm enfisema, DPLC, gente? Não. É um percentual. Então, a gente tem que avaliar individualmente a cada necessidade e tratar as consequências terríveis. Algumas reversíveis, outras irreversíveis. E a gente aprender a lidar com isso. Então, trazer o paciente para perto do consultório do cardiologista. Não dá para a gente repelir esse paciente. O paciente, por exemplo, que fuma, o pneumologista não tira ele do consultório. Ele puxa. Acolhe, né? O paciente que, por exemplo, tem o cigarro como fator de risco para um câncer, o oncologista não seleciona se ele vai tratar paciente que teve câncer por cigarro, não. O cardiologista também não pode se dar o luxo de tratar paciente que tem hipertensão por anabolizante ou não, insuficiência cardíaca. Acho que a gente tem que acolher, trazer esse paciente perto, conscientizar, né? Então, reforço aqui que não é passar a mão na cabeça. Também sou igual a Ana, radical. Totalmente contra, mas não dá para afastar esse paciente do meu consultório. Tem espaço para todos, né? Todos. Sim. Coração de cardiologista é igual ao coração de mãe, né? Todo mundo. Cabe todo mundo. A gente dá um jeitinho, tá bom? Perfeito, doutor. Brunão, alguma ressalva, alguma outra curiosidade que você queira trazer aí do mundo dos anabolizantes pra gente nesse episódio? Eu acho que da parte da cardiologia a gente abordou um tanto bom de coisa, né? Então... Obrigado pela oportunidade. A gente também nunca tinha sido me dada essa oportunidade de expressar assim abertamente. E a gente tem visto um uso tão corriqueiro, né? Assim como as canetas emagrecedoras do tema do podcast anterior, do uso tão banalizado, né? Então, muito do que a gente vê de aumento de infarto em jovem, André, tem a ver com esteroides anabolizantes. Não, vamos ser justos. Não é vacina, gente. Vamos parar com isso de culpar. Vamos trazer a realidade. É o uso de pré-treino, excesso energético, esteroide anabolizante. Vamos ser realistas, né? E eu posso fazer uma última provocação para o Bruno e para a Ana. A gente falou da tirzepatida lá manipulada no outro podcast. Minha visão, eu vejo que, por exemplo, a indústria do tabaco se reinventou do cigarro, né? O cigarro de filtro estava em desuso, o pessoal começou os cigarros eletrônicos para atrair o jovem, né? Como moda, cheirou, o odor não é tão ruim. E essa questão de hormônio, Bruno, é relacionado
a injeção tradicional ou a essa reinvenção aí de chips hormonais, tudo? Nossa. Você acha que cabe uma provocação? Pessoal, aqui ó, a prática, tá aqui ó, na minha mão, não é meu, ó. Esse aqui é a reinvenção da indústria do tabaco, né? Para trazer uma coisa que estava em desuso, né? O tabagismo estava caindo no Brasil, isso daqui reacende nos nossos jovens pré-adolescentes, né? Com consequências já terríveis no coração e no pulmão. Aliás, dá pra fazer um episódio só disso. Então, então dá só um spoiler só, Bruno, uma provocação mínima para você e para Ana. É uma reinvenção dessa parte de um jeito moderno de usar hormônios? Então, vamos lá. Com relação à via de administração, eu acho que tem espaço, porque é uma via possível de utilizar remédio, só que eu acho que é uma que tem que tomar cuidado principalmente para a mulher. Por quê? Às vezes, o pallet, do jeito que ele é pensado para soltar o hormônio, é para ele imagina que vai ter uma certa velocidade de liberação desse hormônio. Só que acontece que nem sempre tudo na vida acontece do jeito que a gente planejou. E aí pode soltar o hormônio muito mais rapidamente. E no homem não costuma dar tanto colateral, porque o homem já tem a testosterona mais alta, já é mais resistente. A mulher não. A mulher ela vai ter aí os efeitos colaterais de uma forma muito mais abrupta, a gente não tem como interromper. Então, na mulher, eu não sou a favor de chips com hormônios androgênicos, né? Então, assim, eu não faço parte do implante, que não é da minha prática. Eu gosto de fazer só a parte mais que, se por um acaso der algum problema, eu consigo interromper imediatamente. Então, trabalho mais com gel, essa parte assim mais fácil de lidar. Então, eu acho que realmente não é uma coisa moderna, mas é que virou moda agora. Sim, tá? entendi. Essa parte eu já acho assim, ó, não indico nem para homem nem para mulher, né? Ninguém totalmente contra. Entra na questão que a gente falou até das medicações ali no episódio anterior, né? Da qualidade, né? Da fiscalização, da segurança, porque tem muita coisa chegando também no Brasil que não está sendo devidamente fiscalizado nesses implantes hormonais. Então, até mesmo para o homem, se não tem devida padronização, perfil de segurança, qualidade de produção, né, regulamentação, eu não vou indicar para ninguém. Agora, falando, vamos falar que criaram, né, de estar oficialmente aprovado ali para o tratamento, o implante hormonal, o chip da beleza, né? O pessoal eu falei que eu chamou, sabia, assim, né? Implante hormonal. E aí, onde está a crítica? Uma vez que eu coloquei ele ali, reza para dar certo. Porque se foi a dose adequada para você, você vai achar ótimo. Mas se não for, não tem como tirar. Né? Então, já teve paciente que marcou consulta desesperado, chorando, porque, nossa, meu cabelo tá caindo, acne, né? Clitóris aumentando, voz engrossando, barba, né? Pelificação. E aí, faz o quê? Nada. Não. Senta e chora, né, Bruno? Senta e chora, né? Nesse caso. E até reza para ser só isso, né? Então, assim, por quê? Porque eu não tenho esse poder de manipular dose, de manejar dose. Agora, quando eu vou fazer uma reposição hormonal, até falando, né, mulher ali, eu vou escolher a via sempre mais segura. E mulher, até mesmo se eu preciso usar uma testosterona num transtorno sexual hipoativo, que é a indicação ali que a gente já fez episódio disso, baixa libido, que é a indicação oficial, na mulher na menopausa, descartado outras causas e fazendo a terapia convencional ali quando ela é insuficiente, entendeu? Então, aí eu vou pensar nessa possibilidade da testosterona. Eu não vou pensar no implante hormonal. Por quê? Porque ela tem que estar no poder do controle da dose. Porque eu estimo uma dosagem que vai ser adequada e segura para ela. Mas e se sobrecarregar? Então, a gente opta por manipulado, aí sim o manipulado, porque farmácia não tem dose feminina. E aí sim, cabe o manipulado, com a dose individualizada. É exceção. E aí, mesmo assim, pode acontecer de eu calcular mal aquela dosagem. Porque às vezes a mulher, ela absorve muito, né? Ela absorve pouco, ela absorve muito. E aí ela fala, poxa, ó, essa dosagem aqui aumentou a oleosidade da minha pele, né? Eu percebi que meu cabelo caiu um pouco mais. Eu tô no poder do controle da dose.
do quanto eu vou disparar ali de medicação. E eu automaticamente, imediatamente, eu já corrijo aquilo, né? Então, eu vou evitar que tenha repercussões maiores. Então, é importante a gente falar isso, porque tem que ter controle de qualidade, mas ainda que existe e fala, olha, né, foi lançado o chip com segurança tal para todo mundo. Eu não arriscaria colocar isso, porque tudo aquilo que eu não consigo manejar, que é muito individual, né, eu vou ter essa ressalva. Foge ao seu controle. Eu fiz exatamente essa provocação, porque eu tenho visto, André, uma demanda aumentada no consultório. Então, o paciente vai desesperado lá na Ana, no Bruno, falando de queda de cabelo, de acne, oleosidade da pele, alteração da genitália, tudo, né? Até transtornos de humor, né? Sim. De psiquiátricos. Mas o paciente também tem me procurado com oscilações de pressão, arritmias e pode ter sido gatilho. Todo mundo que é submetido a implante vai ter? Não, mas se você já tiver uma predisposição à hipertensão na família, a cardiopatia pode ser o gatilho, pode ser o estopim. Então, por isso que eu fiz essa provocação. Acho que está na moda, né, como o Bruno falou, e eu acho que a medicina se reinventou. Algumas terminologias, né, que a gente tem visto aí, né, medicina da longevidade, hormonologia, né, que eu tenho medicina de hipertrofia, né, pode ser que eles fiquem até bravo comigo, assim, mas eles estão fazendo uma maquiagem. Ao invés de falar da reposição do uso excessivo de hormônio, fala que é uma modulação hormonal, né, Bruno? Sim. Uma maquiagem, assim, para falar que tá usando. Então, eu acho que só mudou a semântica, mas a gravidade é a mesma. Só fiz essa provocação para quem sabe, no futuro trazer um tema só sobre isso, né, Ana? Mas eu tenho visto uma crescente em consultório relacionado aos implantes hormonais. Obrigado pela correção aí, Ana. Que pra mim é o chip aí mas é o nome da popular, beleza, né? O pessoal vai entender. Obrigado por essa oportunidade. Já temos 2 episódios na gaveta aqui, ó. Por favor, sexta-feira à noite. Tá registrado, gente. Depois vocês cobram o Dr. Ele falou Eduardo. assim pra mim, poxa, sexta-noite? Vocês não têm o que fazer sexta-noite? Então, A gente podcast. não. Não tem nada A gente tem um podcast. Vocês não tem nada melhor, brincando, mas é muito interessante. E a gente tem, tá, doutor? Só Tenho, daqui a pouco eu vou treinar. Não vai pro personal agora, gente. É impensável, mas vai. Mas só essa provocação para deixar minha posição aqui também. Muito que a medicina tá tentando reinventar umas terminologias que não são reconhecidas como especialidade, né? Não. É hormonologia, né? Medicina, aliás, até anti-aging, não sei o quê. Gente, é muita coisa que não tem respaldo pelos conselhos de classe, Conselho Regional de Medicina, não é uma residência. Sem contar os que não têm nenhuma especialização, né? Então. Não tem especialização. Cria-se termos, né? Cria-se. Pra parecer que pra tem. Pra parecer, né, que a pessoa entende mais, entendeu? Daquele assunto. E é o que eu falo, porque às vezes tem paciente que fala assim, cada médico fala uma coisa. Falou, não. O médico que trabalha baseado em diretrizes sérias, consensos, evidências científicas sérias, porque hoje o pessoal solta evidência mentirosa, né, até, né? Ali vai falar a mesma língua, né? Vai ter... É mais ou menos padronizado, assim, né? As informações boas, né? Porque elas saem do mesmo lugar, né? Sim. Então, dos consensos, o brasileiro, o americano, o europeu, né? É o mesmo consenso para todas as especialidades ali, com os diversos olhares, né? Mas, então, eu acho que é importante isso que o Eduardo está trazendo, porque cuidado com quem você está consultando, que você está consumindo na internet, porque a medicina é uma só. Ela está mudando muito, muito rápido, muita informação, mas tem coisa que é invenção, né? E aí não cabe experimentar, né? Perfeito. Acho que esse episódio rendeu, né? Muito bom. Então, muito bom. Adorei formalizar aqui que você volte, vai ser um prazer. Vai ser uma honra estar aqui com vocês novamente. Obrigado pela oportunidade. A todos vocês, André, Bruno, Ana. Muito obrigado, Lineker. Muito obrigado mesmo. A honra é toda nossa. É um prazer ter você aqui. 2026 tem mais, hein? Vamos. A gente pode estudar outro dia. Vamos. Mas eu estou à disposição aí, pessoal. E estou à disposição, quem quiser me mandar perguntas, os meninos me encaminham. Estou à disposição também, né? Para quem não segue o Dr. Eduardo nas redes sociais, posso falar o Insta Pode aqui? falar, agora vamos falar o certo agora, que eu me confundi no Eduardo Barcelos Rached, tá bom? Tudo junto, sem doutor. Eduardo Barcelos Rached. Vai ser um prazer ter vocês lá. Produção semanal de conteúdos, assim, éticos em cardiologia, informação de fácil acesso aí, juntamente com meus parceiros aqui.
A gente recomenda, inclusive, né? Quando é bom, a gente recomenda. Super atualizado, viu? Tudo que vem em primeira mão, ele já coloca lá pra gente. Melhor coisa é ter amigos aqui, viu? A melhor coisa são os amigos. Mas isso não é só pela amizade, é a realidade mesmo. Obrigado, André. E aí a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio, o pessoal já clicar e direcionar direto pra lá. Tá bom, doutor? Obrigado, pessoal, pela oportunidade. A gente que agradece, Ana. Se quiser fazer alguma consideração final. O último do podcast do ano. Gente, vamos comer panetone. Não interessa o que vale a quantas maçãs, vamos comer o panetone. Não conte calorias. Não conte calorias. Né? Não são 2 dias ali. Vamos ser felizes no final do ano. Descansar, desligar, recarregar. Não vai perder o shape por causa da ceia, né? Não vai perder o shape e... Janeiro continua, né? Também não é o fim do mundo, né? Porque o pessoal também vai pro tudo ou nada ali, ó. O dia seguinte vai... Vai pisar. O mundo não vai acabar. E você, Bruno, alguma consideração final? Nada demais, gente. Ó, a vida é uma só, nada de exageros, não precisa ter pressa. Você não engordou do dia para a noite, não vai emagrecer do dia para a noite. Você era fraco até semana passada, na semana que vem você vai continuar sendo fraco. Então, assim, vai na manha aí um dia de cada vez, tá bom? Brilhou. Sabe as Dr. palavras. Bruno sendo Dr. Bruno. Assertivo. E é isso aí. Meu desejo também é que vocês continuem acompanhando o Busca o Balde. Uma honra ter vocês aqui assistindo a gente. Se essa conversa fez algum sentido para você, comenta aqui pra gente, né? Qual parte dessa conversa que você gostou mais? Qual parte dessa conversa você nunca tinha ouvido falar? Por exemplo, você já tinha ouvido falar que o coração é um músculo, que assim como os outros músculos, ele vai ser afetado pelo uso indiscriminado de substâncias? É uma coisa que me ocupou um triplex aqui na minha cabeça. O intuito era esse, né? Não era causar polêmica. Acendeu um alerta, André. E acendeu mesmo. Comenta aqui o que você achou disso. Se você tem algum conhecido, amigo, parente, né, que pode se beneficiar desse conteúdo, lembra de encaminhar esse conteúdo, manda no grupo da família lá do WhatsApp, fala, olha o que o Dr. Eduardo Rached está falando lá no Busca o Balde. É muito importante que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas, porque estamos aqui com as portas abertas de 3 consultórios muito concorridos aqui, né, da nossa cidade, falando abertamente sobre assuntos que são riquíssimos. Se você acompanha a gente pelo YouTube e não está inscrito no canal, é um risco altíssimo, né? Tem que se inscrever no canal para você ser avisado aí de novos episódios, e você ajuda a gente também a chegar em mais pessoas. Lembra também, se você está assistindo a gente ou só ouvindo aí durante uma viagem pelo Spotify, segue a gente aí que você vai ser avisado quando lançar episódios novos também. Aproveita e deixa 5 estrelinhas aí que você ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar. Para quem ainda não segue a doutora Ana Laura Ferreira, é @doutora_DRA, Ana Laura Ferreira tudo junto. Dr. Bruno, @DR, Bruno Fujihara, o Fujihara é FUJIHARA. O @ da clínica, né? clinicamédica.franca, para falar com os profissionais lá da Teico, que são excelentes. Inclusive, quero deixar minha gratidão aqui à Teico, que está me acompanhando, né, a fazer uma melhora da minha saúde e está sendo muito positivo para mim. Se você quiser mandar mensagem para mim, @André_Brito, e o do podcast, @EndcastPodcast. A gente se vê lá no próximo episódio. Continua com a gente aí. Valeu.